Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podemos assentar? Obrigado, irmão. Abençoe. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez aqui com os irmãos da IERD, ao pastor Ronaldo, a sua digníssima esposa, as filhas. Que Deus abençoe os irmãos. Quero aqui parabenizar por mais esse ano. Tenho certeza que foi de grandes vitórias, mas foram de muitas lutas também. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sinto-me honrado em poder estar aqui novamente. Tive ano passado seu aniversário de 13 anos e nessa oportunidade meu coração muito se alegra em poder em o Senhor ter soprado o meu nome. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não somos capazes. Mas graças a Deus que aquele que nos chama é o mesmo que nos capacita. Abra sua Bíblia comigo no tema proposto para esse culto de ação de graça, Salmo de número 126. A partir do verso 1 até o verso 3. Quem encontrou diz amém. Salmo 126, a partir do verso 1, diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Repita comigo só o verso de número 3, no 3. 1, 2, 3. Grandes e por isso. O Senhor merece uma salva de palmas. Se você crer, aplauda o nome do Senhor. Nessa oportunidade, nós, hoje, aqui reunidos, não viemos pedir. Porque eu creio que se cada um de nós tiver um pouco de bom senso, de reconhecimento, se olharmos para trás, nós vamos ver que até aqui foi a mão do Senhor quem nos sustentou. Nós passamos por momentos de lutas, de privações, de provações, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. E por isso que nós estamos alegres. Quando nós lemos o Salmo de número 126, meu coração se encheu de alegria, porque o livro dos Salmos, em especial o 126, ele está profundamente ligado ao livro do profeta Isaías e, ao mesmo tempo, o livro do profeta Jeremias. Haja vista que entre esses dois grandes profetas, tanto Isaías como Jeremias é quem dá mais detalhes a respeito de Israel quando vai para o cativeiro babilônico. Quando nós vemos o salmista escrevendo o Salmo de número 126, é um salmo de gratidão a Deus. Ou seja, é um salmo de reconhecimento pelas grandes e maravilhosas coisas que Deus fez ao seu povo. Ao lermos o livro do profeta Jeremias, em especial o capítulo de número 25, Isaías, ele alerta a respeito do cativeiro babilônico. Ou seja, Judá, Jerusalém, as nações de Israel seriam conduzidas para a Babilônia. E Jeremias, quando ele inicia a sua pregação, no 23º ano do seu ministério, ele prega e continua pregando durante todo o seu ministério que o reino do norte invadiria Jerusalém, Judá, e levaria cativo toda a nação. Haja vista que o profeta Jeremias, ele diz o motivo pelo qual o povo de Deus seria conduzido até a Babilônia. Isaías, ele prega a respeito de um dia a nação seria presa, mas ele não dá tantos detalhes como o profeta Jeremias. Jeremias, ele chega ao ponto de dizer: foi por causa da desobediência de vocês e dos vossos pais
que Deus permitiu e levantou Nabucodonosor, o seu servo, para punir e julgar Judá. Observe que Deus, quando quer tratar com o seu povo, ele levanta até quem não acredita na palavra, para que o povo de Deus possa reconhecer que o céu reina e que Deus tem todo o poder no nosso meio. Jeremias, ele diz que Deus enviou profetas no meio da nação, porém, os profetas profetizando de madrugada, alertando o povo de dia, de noite, o povo não deu ouvido à voz dos profetas, ao ponto que o próprio Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. E Jesus continua: quantas vezes quis eu ajuntar o meu povo, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, porém vocês não quiseram. Essas são as palavras de Jesus nos evangelhos. Porém, quando Jeremias diz essas palavras, diz-nos a Bíblia que Nabucodonosor, na Babilônia, já estava preparando para invadir Jerusalém. Porém, enquanto Jeremias profetizava um cativeiro que duraria 70 anos, lá em Jerusalém levanta-se um homem, cujo nome é Ananias, no capítulo 28, dizendo: Deus vai levar sim o seu povo para o exílio na Babilônia. Porém, não durará 70 anos, como diz o profeta Jeremias. O cativeiro durará apenas 2 anos e Deus restaurará a nação de volta para Jerusalém. Observe que no meio do povo tinha 2 profetas. Um profeta do Senhor, cujo nome é Jeremias, e um falso profeta que, por nome Ananias, agradava o ouvido do povo. Observe que enquanto Jeremias profetizava, o povo não lhe dava ouvidos, porque a palavra que Jeremias profetizava não agradava aqueles que escutavam. Mas enquanto Jeremias estava profetizando, era Deus quem estava dando a mensagem. Mas quando Ananias começava a profetizar, o povo se alegrava. Haja vista que nos nossos dias, muitos Ananias têm se levantado através da mídia, pregando uma mensagem até agradável, porém não é bíblica e não vem de Deus. O fato de esses falsos profetas abrirem as suas Bíblias e falarem da palavra de Deus, não significa que seja Deus quem os enviou e nem foi Deus quem mandou a mensagem. Esses dias, um falso profeta, podemos assim chamar ele, de David Leonardo, ele com uma mensagem um tanto quanto bonita, falando a respeito de sonhos e de conquistas. Ele na mídia ele diz que se você viu, se você sentiu, se você sonhou, Deus vai te dar. E a multidão se alegrou com essa mesma mensagem. Porém, lá em Deuteronômio, Moisés viu a terra, Moisés sentiu a terra, mas Deus falou para Moisés: você não vai entrar. Então não significa que os seus sonhos, Deus é obrigado a cumpri-los, porque independente dele fazer ou não, ele continua sendo Deus, e por essa razão nós estamos alegres, porque ele está no nosso meio. No capítulo de número 29 do livro do profeta Jeremias, existe o famoso verso que diz: bem sei eu a respeito de vós, tenho por vocês pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Observe que quando Jeremias escreve esses versos, a nação de Judá já está no cativeiro babilônico. Porém, eu fico imaginando aquele povo lá no cativeiro recebendo a carta de Jeremias e dizendo: mas que bem é esse que Deus tem para nós, que permitiu que nós chegássemos a essa situação. Quando nós imaginamos a respeito da nação de Judá, lá no cativeiro babilônico, o Salmo de número 137, que também faz referência e menção ao cativeiro babilônico, diz-nos a Bíblia no Salmo 137, o verso 1, que enquanto eles estavam presos,
Os soldados da Babilônia, a comando de Nabucodonosor, pedia para que a nação de Judá e os membros de Jerusalém cantassem para eles os hinos que eles cantavam em Jerusalém no templo. Porém ele diz: nós, junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e nós choramos, lembrando lá de Sião, onde nós estávamos. Traduzindo em miúdos e trazendo para você a grosso modo, foi necessário Deus permitir que eles saíssem de Jerusalém, fossem para a Babilônia, para lá na Babilônia eles valorizarem os lugares que eles frequentavam, o templo onde era se oferecidos sacrifícios. Porém, eles só se deram conta do quão importante era a presença de Deus quando Deus permitiu que eles saíssem de Jerusalém e ficassem cativos na Babilônia. Quando nós pensamos dessa forma, dentro da igreja, nem sempre a gente está contente com tudo que acontece. Às vezes é necessário tomar algumas medidas e algumas decisões dentro da igreja que às vezes não nos agrada, mas é para o nosso bem. Eu vejo muitas pessoas, inclusive alguns amigos, que conversando comigo diz: eu tenho saudade dos cultos, eu sinto falta dos louvores, eu sinto falta de quando tinha oportunidade na igreja. Porém, olha a situação que eu me encontro. E eu olho para esses meus amigos, pregadores, cantores que eu conheço e digo: só existe um caminho para você, é arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele tem poder para restaurar a sua vida. E Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Enquanto o povo está na Babilônia, embora o povo se sinta sozinho, Deus não os deixou desamparados. Eu fico imaginando o povo na Babilônia, lembrando dos cultos que aconteciam em Jerusalém. Eu fico imaginando o povo preso junto aos rios Quebar da Babilônia, lembrando de como era bom congregar com os irmãos, de como era bom cantar louvores ao Senhor. Mas Deus não os deixou desamparados. Enquanto eles estão na Babilônia, Deus levanta o profeta Ezequiel. E Deus continua falando com eles na Babilônia. Observe que, às vezes, você não está na igreja, você frequenta, mas você não faz parte do corpo de Cristo. Você gosta do hino, você gosta da palavra, você é um simpatizante do Evangelho, mas Deus está sempre levantando um Ezequiel dizendo: a glória vai voltar, a presença do Espírito vai consolar novamente, a alegria no seu rosto vai voltar. E Deus então levanta o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel começa as suas pregações dizendo: a glória saiu do templo, mas a glória, ela voltará novamente a habitar entre o povo de Deus. É o próprio profeta Ezequiel que diz que, a respeito de um rio purificador, Ezequiel capítulo 47, ou seja, o rio vai voltar a fluir dentro dos nossos corações. E Jesus um dia, falando com a samaritana, ele diz: a água que você está bebendo, você voltará a ter sede e vai querer beber de novo. Porém, a água que eu tenho para te dar, depois que você beber, rios fluirão de dentro de você e nunca mais sentirá sede. Porque Jesus disse que Ele é a fonte das águas e Ele está aqui nessa noite, matando a nossa sede através da palavra, para que eu e você possamos sair daqui regozijando de alegria, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh glória! E Ele se faz presente no nosso meio. Como eu disse, hoje não é dia de pedir, hoje é dia de agradecer. Talvez você olhe para mim e diga: mas eu vou agradecer pelo quê? Você não conhece o que eu passei, você não sabe como foi do culto de ação de graças do 13º aniversário da IERD até aqui.
mas você também não sabe o que aconteceu comigo depois do último dia que eu estive aqui. Quantas lutas, quantas provações, quantas afrontas, quantos inimigos se levantaram, mas Deus nos livrou de toda a cilada do inimigo. Observe que você olhando, talvez você sinta falta de alguns irmãos, que talvez estavam com nós aqui. Eu falo nós e me incluo, porque eu também me sinto parte dessa igreja, eu me sinto membro dessa igreja, porque a igreja santa, pura e verdadeira, só existe uma, que é a noiva do Cordeiro, da qual nós somos membros uns dos outros. Observe que você aguentou até aqui, e se você parar e refletir, talvez você diga consigo mesmo: eu não sei como eu consegui chegar até o culto de ação de graças do 14º aniversário da nossa congregação. Não foi pelos seus méritos e não foi pelas suas próprias forças. Tenha certeza de uma coisa: até aqui a mão do Senhor te conduziu, te sustentou, não deixou faltar alegria, te fortaleceu, te consolou, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para dizer ao Senhor: grandes coisas fez o Senhor e está fazendo por nós, e por isso nós estamos alegres. Nesse período do Salmo 137, em que a nação de Judá, de Israel, está no cativeiro babilônico, quando eles invadem Jerusalém, observe que, enquanto Nabucodonosor manda os seus exércitos, um general cujo nome dele é Nebuzaradão, ele invade Jerusalém e tem ordem de Nabucodonosor de fazer o seguinte: quando você invadir Jerusalém para trazer cativos os seus moradores, tem um homem na nação que para esse homem vocês não vão fazer nada de mal. Muito pelo contrário, vocês vão perguntar para esse homem se ele quer vir para a Babilônia ou se ele prefere ficar em Jerusalém. O nome dele é Jeremias. Ele profetizou a respeito de nós da Babilônia. Ele disse que nós somos um instrumento de Deus para castigar Jerusalém. Observe que naquele momento, o próprio rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Jerusalém. Um dos seus comandantes, que é Nebuzaradão, ele recebe ordem dele: em Jeremias, você não coloca a mão, porque ele foi um instrumento de Deus a nosso favor. Observe que até os inimigos do povo de Deus reconhecem que no céu tem um Deus que tem todo o controle nas suas mãos. E às vezes nós, que levantamos as nossas mãos e damos glória e aleluia, não o reconhecemos como sendo o Senhor de tudo e de todos. Nebuzaradão pergunta então para Jeremias: você quer ir com a gente ou prefere ficar por aqui? Conforme for a sua palavra, assim Nabucodonosor disse, para que assim se cumpra. Logo Jeremias diz: eu prefiro ficar aqui na minha terra. Observe que enquanto as pessoas estão sendo levadas cativas para a Babilônia, Jeremias então escreve o livro de Lamentações, e ele diz: coloquem a boca no pó, talvez assim haja esperança. Porém, quando nós lemos o texto em hebraico, diz assim: abaixem as suas cabeças em sinal de submissão, talvez haja esperança para vocês na Babilônia. O que Jeremias está escrevendo é: obedeçam o Senhor, reconheçam que Ele é Senhor nos céus e na terra, e enquanto vocês estiverem buscando o Senhor, vocês o acharão. E quando vocês orarem ao Senhor, as suas orações serão ouvidas e atendidas, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Enquanto eles estão na Babilônia e penduram as suas harpas no salgueiro, quantos aqui já tiveram vontade
de guardar a sua Bíblia na prateleira e dizer: não é para mim, eu não tenho forças, eu não tenho estrutura. Quantas vezes nós chegamos num culto como esse pensando: será meu último culto? Será minha última adoração? Eu não tenho mais forças. E nós oramos em pensamento e dizemos: Senhor, restaura o pouco de força que ainda existe em mim. Restaura, Senhor, a alegria que eu tinha com o Senhor quando eu o conheci. Por exemplo, quem aqui se lembra de quando levantou as mãos e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Quem se lembra daquele dia? Aquele dia, sem dúvida alguma, foi maravilhoso. Um dia sem igual. Foi um dia que você nunca viveu algo tão intenso, algo tão gozoso dentro do coração, cheio de alegria, cheio de transbordando de regozijo. Foi um dia ímpar na sua vida. Mas com as lutas, com as perseguições e as tribulações, você percebeu que durante a caminhada, as nossas alegrias, a nossa perseverança, o nosso amor foi se esfriando. Aí o Senhor escreve uma carta para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O povo na Babilônia estava igual à igreja de Éfeso. Nós estamos aqui, mas não temos mais alegria. Nós fazemos parte do povo de Deus. Mas se Deus nos amasse, Ele não teria permitido que nós chegássemos até na Babilônia. Observe que um dia Deus levanta um homem cujo nome é Gideão. Ele está malhando trigo no lagar. Malhar trigo seria na eira, porém ele está no lagar, onde pisava-se as uvas. Um anjo aparece a Gideão e diz: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Gideão, em forma de ironizar, porque tem que ser doido, pastor, para falar assim com o anjo. Ele olha para o anjo e diz: se Deus fosse conosco, nós não estaríamos nessa situação. Quantas vezes alguém deu um tapinha no seu ombro e disse: Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, varão. Você não disse, mas você pensou: se Deus fosse comigo, eu não estaria entregando currículo, eu não estaria desempregado, eu não estaria morando de aluguel se Deus fosse comigo. Se Deus fosse comigo, eu não estaria fazendo tratamento no médico. Mas para você ver que Ele é contigo, que nada disso te impediu de chegar até aqui hoje e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Enquanto eles estão na Babilônia, eles começam a pensar: se Deus fosse conosco. Porém, eles esqueceram que a tribulação, irmã, duraria só um momento, 70 anos. Deus levanta na Babilônia um outro grande profeta, cujo nome é Daniel. E Daniel diz que nos últimos dias, aquele que há de se assentar no trono de Davi, um trono eterno, cujo nome é Jesus Cristo, ele resgataria a nação de Israel, faria de nós também seus filhos, e todos nós aqui fomos comprados por um bom preço, não por ouro e não por prata, mas Pedro diz que com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porém, as tribulações às vezes nos cegam. E quando nós estamos cegos na presença de Deus, entra dentro do nosso coração um sentimento de ingratidão. Se Deus fosse comigo, eu já teria trocado de carro. Se Deus fosse comigo, eu teria conseguido comprar aquela sandália lá na Oscar Calçado. Se Deus fosse comigo, já teria trocado de terno, de gravata. Talvez você está preocupado muito com as coisas de fora, porque Paulo escrevendo, ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se envelheça, contudo, o homem interior, a nova criatura, é renovada de dia em dia.
Porém está escrito que o justo é como a luz da aurora. Sabe quando o sol está amanhecendo o dia? Ele vem fraquinho. O salmista ele vai dizendo, olha, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, até ser um dia perfeito. Talvez você não consegue ver o brilho que você tem. Porque quando as pessoas olham para você na rua, podem dizer, lá vai uma serva do Senhor, lá vai um filho e uma filha de Deus. Aquilo que você não vê em você, os inimigos conseguem perceber à distância. Assim como Nabucodonosor disse, olha, o Senhor me levantou, disse Nabucodonosor. Eu sou um instrumento de Deus para castigar a nação de Israel. Porém, passam-se então os anos. Deus levanta um outro homem, cujo nome foi profetizado pelo profeta Isaías. O nome desse libertador da nação de Judá ou de Israel, lá no cativeiro babilônico, o nome dele é Ciro, um rei persa. Observe que Deus não levantou nenhum profeta e nenhum da nação de Israel. Deus estava dizendo para nós, se os de dentro não quer fazer, eu uso os lá de fora, mas que o nome do Senhor há de ser glorificado, ele será. Isaías profetiza, Deus levantará Ciro, o persa, e ele restaurará a cidade de Jerusalém, ele contribuirá com a sua restauração e ele mandará de volta aqueles que estão presos. Eu fico imaginando a nação de Israel na Babilônia, chorando, triste, sem saber quando vai voltar para casa. Talvez você esteja aqui preocupado hoje à noite com o X-Bacon que talvez você vá comer, ou saindo daqui, vou para a pizzaria. Talvez você saia daqui pensando num caldinho, num lanche, ou na sorveteria. Mas você já chegou a sentir saudade hoje da sua casa? Eu não estou falando aonde você levanta para varrer o quintal, para tirar o cocô do cachorro, não. Você não sente saudade de lá? Você já sentiu saudade de lá? Aí você vai dizer, mas eu nunca estive lá. Porém está escrito que quando Deus fez o homem, Deus soprou dentro do homem o seu espírito. Está escrito que quando nós morrermos, o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Ou seja, existe dentro de cada um de nós uma partícula de Deus que saiu do céu. E às vezes eu olho e falo, eu sinto saudade da minha casa. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Nós vamos lá para a nossa casa, na mansão celestial, onde Ele preparou para mim e para você. Sabe quando você sente vontade, saudade da comida da avó? Vamos falar a verdade, comida da avó é melhor que da mãe. Porque tem gosto de vó. Sabe casa de vó? Onde a gente chega, a gente faz aquela bagunça. E a mãe olha pra gente e fala, não faz bagunça na casa da sua avó. O que a avó fala pra gente? Ele tá na casa dele. E mãe, quando é mãe, é uma bênção, né, irmã? Mas mãe, quando se torna avó, eu não sei o que acontece na cabeça da mãe. Esse tempo atrás, hoje minha filha tem 15, meu moleque tem 14. Eu fui dar uns tapas neles. A minha mãe olhou para mim e disse, não bate nas crianças. Eles não merecem. Eu falei, quer dizer que eu merecia. Porque enquanto a senhora era só minha mãe, eu apanhava eu com a minha irmã. Mas depois que vira avó, não pode encostar nos netos. Por quê? Vocês riem, mas eu apanhava. Hoje é dia de se alegrar, mas deixa eu lembrar da tristeza também. Na casa do pai era a mesma coisa. Nós tínhamos um pai chamado Diabo. E quem diz é a Bíblia. Porque a Bíblia em 1 João diz que aquele que não faz a vontade de Deus tem por pai o diabo. Mas nós fomos comprados pelo Pai das luzes. Lá fora nós não tínhamos vergonha de gritar Corinthians, era Palmeiras, era correria, era farra, era bagunça. Aí a gente vem para a igreja, a gente fica tímido. Aqui não pode levantar a mão para dar glória.
É um ambiente sagrado. Aqui não posso dar aleluia. E Jesus está olhando lá de cima. Você está na casa do seu Pai. Aqui você fica à vontade para adorar o meu nome. Oh, glória! Aí o salmista continua. Quando o Senhor nos tirou de Babilônia, nós estávamos como aqueles que sonham. Quem aqui teve um sonho realizado? Que sonhou com algo e já realizou? Quem? É bom demais, não é? Você coloca tudo no papel, projeta, na sua cabeça está tudo pronto, só que você não vê o negócio. Aí o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Talvez você não viu a bênção chegando, mas pela fé já toma posse dela nessa noite em nome de Jesus. Aí ele diz que quando eles estão saindo da Babilônia, o seu semblante agora é outro. Quando eles entram na Babilônia, diz o Salmo 137 que eles choravam e se lamentavam. Porém, no verso de número 2 do Salmo 126, ele diz: a nossa boca se encheu de riso, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. Oh, glória! Eu entendo o salmista escrevendo o Salmo de número 40, onde ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele continua: ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E colocou na minha boca um novo cântico. O que o salmista está dizendo era: nós estávamos nas trevas, mas ele nos trouxe para a luz. Nós estávamos mortos, mas ele nos ressuscitou com Cristo. Nós estávamos perdidos, mas Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós estávamos desamparados, mas ele, olhando para mim e para você, diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora ele diz: as nações, os nossos inimigos. É interessante quando o salmista diz isso. Os nossos inimigos estão dizendo: o Senhor fez grandes coisas por eles. Observe que quando eles chegam na Babilônia, o que os inimigos fazem? Cante para nós aquele hino que você cantava. Lembra aquela música, Além do Rio Azul? Canta para nós aqui. Imagina nós, cheio de problema, vamos cantar de que jeito? Imagina a gente em terra estranha, escravo, 70 anos, prisioneiro, e as pessoas olham e dizem: prega para nós, canta para nós. Lembra aquele louvor da Cassiane? Canta ele para a gente. É a mesma coisa que acontece conosco todos os dias. Bate a tristeza, a gente já coloca um louvor gospel lá de tristeza, não é assim? Já coloca Jó, coloca aí Jó. Ou adora ou para de louvar, não é assim? Eu não sou bom para cantar, irmão, nem para pregar. Ou louvo ou adoro, eu não lembro. Mas quando a gente está feliz, a gente canta de tudo. Põe Lauriette, derrama fogo, derrama poder. E isso acontece com a gente nos nossos dias de hoje. É quando você está tribulado e lá no trabalho tem um endemoniado que olha para você e diz: como que é aquela música que vocês cantam na igreja? Canta um pedacinho para mim. Como que é aquele hino que aquela fulana de tal canta? Isadora Pompeu, Gabriela Rocha, canta aquela música, eu acho tão bonita. E você está atribulado, cheio de problema. Imagina na Babilônia. Fala para nós do seu Deus. Fala para nós como era oferecer sacrifício lá no templo. E a gente fica sem palavras.
achando que estamos desamparados. Mas Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria no meio. Eu creio na palavra que diz, porque Ele se faz presente, hoje, aqui, nesse momento, nessa hora, Ele está consolando corações, Ele está curando pessoas, Ele está abrindo porta de emprego. Você não viu, mas toma posse em nome de Jesus. Aí Ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Da ingratidão eles passam agora para um sentimento de gratidão. Sabe quando nós vemos que Deus está fazendo grandes coisas por nós? É quando nós chegamos na nossa casa, colocamos a nossa cabecinha no travesseiro, às vezes com muitos problemas, mas se o relógio despertar às 6 da manhã, se deixar você vai até às 10. Porque a gente deita e dorme, descansa, porque o Senhor tem cuidado de nós. E às vezes nós não reconhecemos essas pequenas coisas que Deus faz todos os dias na nossa vida. Às vezes nós só vemos Deus nos grandes milagres. É o paralítico tirando a muleta e andando. Às vezes nós só vemos Deus quando o cego passa a enxergar. Às vezes nós só vemos Deus quando o mudo começa a falar. Quando nós expulsamos demônios. E um dia Jesus perguntou para os seus discípulos, por que vocês estão felizes? Porque os demônios se obedeceram? Porque foram pessoas curadas? Antes de tudo isso, vocês deveriam estar felizes, não por causa disso, mas por causa do vosso nome. Está escrito no livro da vida, e onde o seu nome, o meu nome está escrito, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu, não tem homem na terra que apague o nosso nome do livro da vida. Esse é mais um motivo pelo qual nós estamos alegres. Às vezes eu olhando para mim mesmo, eu chego a pensar e eu digo, eu não sou pregador. Porque eu me comparando com as outras pessoas que pregam, eu fico olhando para mim mesmo e dizendo, eu não tenho nada a ver com eles. Porque esses homens chegam, parece que chupou limão e bebeu vinagre. Eles exalam santidade no rosto, cara amarrada, não cumprimenta o irmão, não abraça ninguém, não dá um abraço, não chega, tudo bom, Pai do Senhor, vamos comer um lanche depois. Eu fico olhando para eles, eu falo, eu não sou pregador. Porque eu choro cantando, eu levanto a mão para adorar, é culto de criança, eu estou igual às crianças. Porque eu tenho muito motivo para me alegrar. Eu estava com o pé no inferno se eu morresse, mas Jesus me salvou. Você ia comigo para lá, se não tivesse aceitado Jesus, mas Ele nos salvou. Que mais motivo nós precisamos ter para nos alegrar na presença de Jesus? Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Como eu disse que hoje nós não viemos aqui para pedir nada, eu não quero pedir nada.